Boa noite. Temos a alegria, a satisfação de mais uma vez, pela graça de Deus, nós podemos meditar nas Sagradas Escrituras e darmos continuidade aos nossos estudos acerca do Evangelho de Mateus. Hoje estudaremos no capítulo de número 17, Mateus 17, e falaremos do versículo 1 até o versículo de número 13. Vamos ler? 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles o seu rosto, e resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será a tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa o envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então, eles, levantando os olhos, a ninguém viram senão Jesus. E descendo eles o monte, ordenou-lhes Jesus: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: Por que dizem, pois os escribas, ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Amém. Santíssimo Senhor, nós nos colocamos mais uma vez aquietados, rogamos ao Senhor que nos ilumine as nossas mentes, quebrante os nossos corações, nos dê entendimento quanto à Tua palavra e que nos dê, Senhor, força para vivê-la com afinco, com fidelidade. Ajuda-nos, ó Senhor, a cada dia sermos santificados mais e mais por meio da Tua palavra. Faz-nos, ó Pai, crescer, faz-nos, ó Pai, amadurecer, alimenta-nos, ó Senhor, cada dia mais com alimento mais sólido, um alimento que venha fortalecer-nos, para cada vez podermos servir ao Senhor de uma forma mais eficaz. Ajuda-nos, fortalece-nos. Somos totalmente carentes, dependentes do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Esse texto da Transfiguração se dá logo após daquela conversa de Pedro com o Senhor, as palavras de Pedro, atestando ali ser Jesus o Cristo. Logo após, o Senhor fala do seu sofrimento, que ele deveria sim ser crucificado, e Pedro ali pega: Senhor, não faça isso, e o Senhor o repreende, que de forma alguma ele poderia permitir aquelas palavras de Pedro, ele não poderia dar ouvido àquelas palavras, porque ia contrário à vontade do Pai, que era necessário sim a morte do Filho. E o Senhor, seguindo ali após alguns dias, eles vão para um monte, um alto monte ali, e dentre os 12, o Senhor ali chama a esses 3, Pedro, Tiago e João. Nós não sabemos porquê, mas entendemos ser alguns mais próximos ali do Senhor. E o Senhor pega e chama a esses para que vão com ele então. E eles até temos entendimento que 3 ali são testemunhas, né? E vemos isso nas Sagradas Escrituras, que 3 testificam. A 2 Pedro, capítulo 1, verso 16 e 17,
porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Também, Atos 4, versículo 19, mas Pedro e João lhe responderam: Julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Verso 20, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Então o Senhor concede essas testemunhas que posteriormente estariam ali firmes realmente, testemunhando perante a igreja, testemunhando perante as autoridades, o que Cristo fez e as palavras maravilhosas deste acontecimento da transfiguração. Nós percebemos uma linguagem própria da escrita hebraica, que é um texto narrativo. O texto narrativo, o tempo, às vezes o tempo passa em poucas palavras e outras partes de forma mais lenta. Então aqui fala que subiu a montanha, mas em poucas palavras. Não fala ali o que aconteceu na subida dessa montanha, quanto tempo gastou, subiu. E já vão direto, a narrativa já vai direto ao ponto em particular, que era realmente a transfiguração. Não era importante ali a subida, a peregrinação, não tinha nada de importância nesse sentido. Mas o importante, o foco ali, a luz é lançada na transfiguração, nas palavras, ali no que era falado. Então, os personagens, o que essas personagens falam, deve ser, então, dado a devida atenção a essas falas. E vemos ali, então, algumas informações por demais interessantes. A transfiguração, então, ocorreu ali quando ele sobe ao monte. A forma ali, o Senhor, o seu rosto começa a brilhar como o sol, as suas vestes ficam ali, brilham como se fossem a luz, né? Ficam translúcidos como se fosse a luz, e aparece ali duas personalidades, Moisés e Elias. Então, Moisés, que era representante da lei, Elias, que era respeitado como representante das profecias, o maior de todos os profetas, reconhecido por todos como um dos maiores profetas. E Pedro então pega e solta ali suas palavras, né? Eles estavam dormindo e Pedro acorda, vê tudo aquilo, fica maravilhado. Ele, na verdade, nós vemos ali os afãs de Pedro mesmo, né? Ele falava muitas coisas sem pensar, e aqui nós vemos Pedro pegando e falando: Senhor, eu vou montar umas 3 tendas, uma para cada um de vocês. Ele não fala para os demais ali que estavam, nem para João, nem para Tiago, nem para ele mesmo, mas pensava: nossa, vou montar uma tenda para cada um, né? Para eles ficarem aqui conosco. Você, todos, imagina, Senhor, todos aqui, né? Aqui na terra, que bênção. Mas vem a voz do Senhor que fala: Este é meu filho, a ele ouvi. E quando ouvem a voz ali, percebem então a voz de Deus, eles caem com o rosto em terra ali, cônscios, entendendo que eram homens pecadores. E passa um tempo, o Senhor vem, lhes toca, lhes tranquiliza os corações, e assim aquele momento passa. Eles descendo perguntam sobre a questão de Elias que deveria vir, e o Senhor lhes responde. Algumas questões que nós podemos então apontar e trazer à nossa mente aqui. A transfiguração, por certo, foi um momento que os corações daqueles discípulos foi alegrado, foi estimulado, foi fortalecido para tudo que haveria de vir ainda. E
as nossas ideias, as nossas percepções aqui sobre detalhes mínimos aqui não importam, mas importa o que o texto realmente nos traz à luz, o que o texto traz que é importante, nós devemos primar. Em primeiro lugar, nesses versículos encontramos uma notável demonstração da glória com que Cristo e o seu povo aparecerão quando ele vier pela segunda vez. É interessante a expressão que J.C. Ryle ele fala que, por assim dizer, uma beira do véu foi erguida a fim de mostrar aos seus discípulos a verdadeira dignidade do seu Senhor e Mestre. Ali foi levantada uma pequena beirada ali da lençol para que vissem de fato quem era o Senhor. Pedro já tinha testificado, mas o seu coração para que o Senhor lhe desse força e os demais discípulos para o que haveria de vir. O Senhor ali, então, lhes permite que tudo aquilo fosse visto para que testemunhassem sim posteriormente. O Senhor lhes fortalece. Então, aquele rosto que resplandecia como o sol e aquelas vestes que se tornaram brancas como a luz, tiveram a finalidade de proporcionar aos discípulos alguma ideia da majestade do nosso Senhor. O nosso Senhor que quando veio aqui não veio como o Rei Todo-Poderoso que é, ele veio como servo humilde, como servo sofredor. Ele veio e os seus discípulos não compreendiam perfeitamente. Eles esperavam que Jesus fosse um libertador social, o Messias prometido, que eles tinham uma ideia. Até os discípulos, quando ali indo em caminho a Cafarnaum, né? Discípulos, eles pegaram e mencionaram isso. Eles falaram assim, nós esperávamos, sim. Eles tinham uma perspectiva pessoal, mas o Senhor lhes vem então dar, Cafarnaum, os discípulos no caminho de Emaús. Então, os discípulos ali estavam sendo guiados, orientados, estava lhe sendo então conferido uma visão melhor dos fatos, da pessoa do Senhor. E é claro que o Espírito Santo, posteriormente, como o Senhor fala, iria lhes dar clareza a respeito de todas aquelas coisas. Iria lhes conceder a capacidade para compreender toda a antiga aliança, todas as coisas que foram, então, eles presenciaram, viram, ouviram, para que pudessem, então, testificá-las posteriormente. Para nós convém que a vinda gloriosa do nosso Senhor e do seu povo seja profundamente impressa sobre as nossas mentes. Inclina-nos, muito tristemente, por esquecermos disso. Há poucas indicações visíveis dessa glória no mundo presente. Portanto, ainda não vemos que todas as coisas estão postas sobre os pés do nosso Senhor. Nós vemos pessoas que têm desprezado e milhares ainda estão dizendo: não queremos que esse Jesus reine sobre nós, como vemos em Lucas 19, verso 14. Deus é paciente, é misericordioso, e o Senhor permite muitas coisas durante a história da humanidade para quebrantar o coração dos homens, para que esses realmente busquem o Senhor, que quebrante o seu ego, a sua dura cerviz, e que busca o Redentor, que busca o Senhor, que não confie em si mesmos, mas confie naquele que é o único Salvador, o único Senhor, sob o céu, sob a terra, o único nome pelo qual importa que todos sejam salvos, o nome de Cristo. E assim o relato da transfiguração traz essa confiança que está reservada, que para Jesus e para todos os quantos neles confiam, está reservada uma glória tão intensa como o coração humano não é capaz de conceber. Nem olhos viram, nem mente nenhuma pode imaginar realmente o que está nos reservado, o que nos aguarda. Quão maravilhosa é a obra majestosa do Senhor. Quão maravilhosa
é a glória que está por vir. Em segundo lugar, nesses versículos encontramos uma prova incontestável do fato da ressurreição do corpo e de que há vida depois da morte física. E algumas questões são importantes, principalmente porque os espíritas dizem que João Batista era a reencarnação de Elias. E, na verdade, nós temos que ver algumas questões, né? Por exemplo, texto de Eclesiastes, capítulo 12, verso 7, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, morremos, o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus. Não fala que fica vai e volta, vai e volta, vai e volta, não tem nada disso. Também em Hebreus 9, 27, assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, morremos, vem o juízo. Então, uma só vez. Mas e a questão então ali a questão de ter ali a questão de falando, né, que deveria, Malaquias, eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, ele converterá o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O Senhor nos explica. As Escrituras explicam as Escrituras. Ela mesma se explica, ela mesma nos dá um entendimento acerca do que fala. Então, Mateus 11, 13, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João, falando até João Batista. E irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Lucas 1,17, quando o nascimento ali de João, então está falando sobre aquele que estaria no poder, na autoridade do profeta Elias. Então, é falado então que sobre todos os profetas e a lei profetizaram até João, e fala de João que estava então na autoridade, assim, na autoridade, no poder ali, como o profeta Elias, assim também esteve João. Então, nós vemos que na verdade não era que a ressurreição de João Batista, mas era, nós sabemos que a questão realmente de Elias e Moisés, como é mencionado. Nós não sabemos os detalhes aqui, mas os discípulos o sabiam. Nós não percebemos, não é nos dito, não é importante isso, por isso o texto não fala como eles perceberam, se Moisés estava com as placas ali, as tábuas da lei, e Elias desceu num redemoinho, numa carruagem, ao lado da carruagem de fogo. Não nos é falado nada disso. Mas pela conversa, naquele momento, eles tinham plena certeza de quem aquelas pessoas, que personagens eram aqueles. E esses estavam ali submissos, direcionados à pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, ali daquela forma transfigurada, gloriosa. E assim, um após o outro, os mortos são sepultados, certamente, e desaparecem da nossa vista, mas nós podemos então ter plena certeza que não há um aniquilacionismo, as almas não desaparecem, não são aniquiladas, não há um sono perpétuo das almas, não tem ninguém dormindo lá no céu. É só olhar para os textos que falam do céu, Apocalipse, o povo está louvando, engrandecendo, bendizendo. Não tem ninguém, não fala texto nenhum que fala que está dormindo, mas que falam que os mortos descansam no Senhor, dormem no Senhor, é descansar no Senhor. Descansam, sim. Nós passamos por diversas situações e pesares nessa vida, mas quando nós morremos, nós descansamos no Senhor. Não há mais choro, não há mais dor, não há mais doença, não há mais nada, não há mais tristeza, não há mais lágrima. O Senhor nos enxuga as lágrimas. Então, descansamos no Senhor. Então, nós vemos essas realidades. Ora, por ocasião da transfiguração do Senhor, nos deparamos com a mais cristalina evidência de que os mortos realmente ressuscitarão algum dia.
encontramos ali dois homens que reaparecem na Terra em seus próprios corpos, embora já se tivessem passado séculos, ali em torno de 1400 anos, a questão de Moisés e mais 900 anos de Elias, estão ali conversando com o nosso Senhor, realmente ali naquele momento. E nós podemos descansar no Senhor quanto a isso. O Senhor nos fala realmente, todos as Sagradas Escrituras nos falam de um novo corpo, um novo corpo diferente. Nós vemos mencionando do corpo transfigurado do nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso ali, que mesmo os discípulos, percebendo quem era, que era o Senhor Jesus, tinha uma similaridade. Aquele corpo era diferente, os discípulos estavam ali trancados, né, naquele cenáculo, e o Senhor aparece no meio deles. Ao mesmo tempo, não era um fantasma, um espírito, não era nada disso. Era um corpo diferente. Ainda assim, ele dá um favo de mel, o Senhor come com eles. Então, o Senhor ali ressurreto, ele comeu peixe, comeu mel, esteve entre aqueles ali. Os relatos bíblicos nos falam que esteve vários dias, mais de 500 pessoas o viram ressurreto. Muitas testemunhas. Não foi só os mais chegados que pudessem talvez enganar os demais, como muitos o dizem. Não, várias e várias testemunhas viram o Senhor ressurreto. E o Senhor foi elevado às alturas. Mas o Senhor nos dá essa certeza que assim como o seu corpo ali foi ressuscitado e foi aperfeiçoado, glorificado, nós também teremos esse corpo glorioso. Nós podemos pensar na sementinha de laranja. A semente do laranja não é laranja, mas nós sabemos o que ela pode se transformar. Também nós sabemos que a nossa natureza, mas será muito maravilhosa que aquilo que nos aguarda, os corpos que teremos, corpos que não poderão mais morrer, corpos que não poderão mais passar uma nova morte, ou depois da segunda vinda do Senhor, nós não mais pecaremos, não haverá mais possibilidade de cairmos novamente, para que seja necessário que Cristo morra novamente. Não. Tudo isso vai haver passado. E na eternidade viveremos com o Senhor. Em terceiro lugar, nesses versículos, encontramos um notável testemunho acerca da infinidade e superioridade de Cristo sobre todos quanto nasceram de mulher. Uma nuvem cobriu Moisés e Elias, e eles não mais puderam ser vistos. E Moisés, como eu já mencionei, Moisés era o representante da lei, e Elias como que o representante ali dos profetas. E ambos estavam ali conversando com o nosso Senhor. E a voz de Deus, o Pai, vem e fala: a ele ouvi, a ele ouvi. Hebreus nos fala que até então, né, o Senhor falou de muitas maneiras, mas agora fala, e assim como aos homens, mas agora fala por meio do seu Filho. Então nós devemos entender, como o Senhor mesmo menciona, né, a Ele ouvir, que acima de todos ali estava a Cristo. Aquele que Moisés até havia falado que viria alguém superior a ele. Moisés havia mencionado isso, olha, virá alguém superior a mim, profeta muito superior, com autoridade muito maior que a minha, superior à minha. E ali estava esse, que é o verdadeiro e perfeito profeta, o verdadeiro e soberano Senhor, que tinha autoridade sobre a palavra, que cumpria todas as profecias, que cumpria toda a lei. Ali a lei e os profetas apontavam para a pessoa de Cristo. Cristo estava cumprindo todas as profecias e toda a lei. E ali, então, Deus o Pai fala a ele ouvir. Não mais necessitamos, então, como ali Pedro quis, né? Vamos montar umas tendas. Não, Pedro. Você está querendo uma tenda para ouvir
para ouvir Moisés, para ouvir Elias. Não, não precisa. Vocês agora têm um profeta superior. Vocês têm agora alguém superior a Moisés, que é o meu filho. Por isso, Hebreus fala que falou por muitas formas, através de muitos servos, mas agora fala através do filho. E o filho ali, então, anunciou todas as palavras e profetizou e cumpriu tudo que era necessário. Os melhores homens não passam de homens, mesmo em seus melhores momentos. Todos são meros pecadores que precisam de Salvador. Somente Jesus é o Filho em quem o Pai se compraz. Somente Cristo é aquele em que o Pai se agrada, tem realmente alegria, satisfação, é no Filho. Avaliemos todos os ensinamentos religiosos de conformidade com o grau em que nos conduzem aos pés de Cristo. A essência da religião que salva consiste nisso: ouvir a Jesus Cristo. Ouvir a Jesus Cristo. Nós devemos ouvir ao nosso Senhor. E os discípulos, quando falaram, não falaram de si mesmos, mas falaram daquilo que aprenderam de Cristo. Ouviram de Cristo, viram todos ali, aquilo que eles viram e ouviram, isso eles testificaram. Eles não falaram nada além, nem aquém do que o Senhor lhes determinou para que estivessem apregoando, para que estivessem anunciando. Devemos nos alegrar muito, porque nós não adoramos um Cristo morto, mas um Cristo vivo. Não um mero mestre, não um mero intérprete da lei, não um mero profeta, mas aquele que, como diz Hebreus, é acima de todos, acima de Arão, acima de Moisés, acima de anjos, que é maravilhoso, que está sentado à destra de Deus o Pai. Sim, o Senhor é superior a tudo e todos, porque Ele é Deus. Jesus é Deus. Deus que veio, se encarnou, cumpriu toda a lei, cumpriu todas as profecias acerca de si mesmo. E uma vez que foi profetizado também que deveria assumir a maldição da lei, ele se fez maldito em nosso lugar, como Gálatas nos diz, Gálatas 3, cumprindo Deuteronômio, que fala dessa maldição. Ele foi pregado ali no cruz do Calvário. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo sofreu a maldição do nosso pecado, por amor a nós, em obediência a Deus o Pai. E nós temos ouvido essas palavras, temos crido nessas palavras tão agradáveis de saber que a nossa morte não é um fim, mas uma maravilhosa continuação. Hoje nós vivemos com Cristo, andamos com Ele, mas certamente haveremos de ver face a face. Como Paulo disse, agora vemos como em um espelho de forma obscura. O espelho deles era um bronze polido, então era algo embaçado. Mas Paulo fala, então verei face a face. Um dia veremos o nosso Senhor Jesus face a face. Maravilhoso Senhor e Salvador. O nosso Senhor ali que, assim, de forma tão gentil, nos receberá. Assim como tranquilizou os corações dos seus discípulos, estará tranquilizando os nossos corações também. Aqueles que amam e serviram o Senhor em fidelidade, ouvirão, servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Pai. Sim. E na ressurreição, quando o Senhor Jesus vier, teremos então a alegria de saber que teremos o nosso corpo, nossa alma, nosso corpo se unirão para nunca mais se separarem. Pois bem sabemos que a nossa alma e nosso corpo não deveriam, era uma unidade, mas por conta do pecado houve essa separação. Mas uma vez que
a morte, o pecado, tudo vai ter sido posto por terra. Então poderemos nos alegrar eternamente no Senhor. O nosso Senhor reinará. Sim, aí em glória e majestade, como aqueles discípulos, viram só a beirada ali do véu, né? Que suspenderam e viram só um pouquinho da glória. Nem Moisés, que teve seu rosto brilhando, brilhou como o sol da liberdade. Cristo não teve um brilhozinho apenas. O brilho do rosto ali, da face de Cristo, não era porque ficou muito tempo com Deus, na presença de Deus, como foi o caso de Moisés. Mas o brilho do rosto de Cristo é porque ele era e é Deus. São verdades que acalmam e sustentam os nossos corações. Que nelas estejamos descansando. Que nelas nós estejamos continuamente depositando nossa fé, a nossa esperança. Porque se os mortos não ressuscitam, é vã a nossa fé, é vã a nossa esperança. Mas sim, Cristo ressuscitou. E então nós um dia sim ressuscitaremos nele, pelo poder, pela autoridade dele. Ressuscitaremos para bendizê-lo pela eternidade. Amém.